Bom dia! Boa tarde! Boa noite para você que está assistindo o nosso podcast. Estamos aqui hoje com o professor José Carlos, professor atualmente de filosofia. Só isso, né? Sua formação? Só isso não. Sou licenciado e mestre em filosofia. Exatamente. E aí, professor, tá bem? Eu tô bem, tô cansado, mas Cansado. tô bem. É um cansaço bom, né? Não é só ruim, não. Tipo, quem atualmente frequenta CEPI, acho que o estado mental dessa pessoa é cansado, né? Tipo, como você tá? Eu tô cansado, mas tô seguindo. 24 Tá horas. certo. Então, vai começar? Você começa? Pode dar isso. Professor, quando foi que o senhor olhou assim um momento da sua vida e disse assim, eu vou ser professor? E por quê? Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Meu Não. sonho de infância era ser arqueólogo. Sabe o que é isso? Não. É porque eu via as revistinhas de dinossauro, aí eu ficava, nossa, eu queria muito ser aquele cara, tipo Indiana Jones, que faz vê as coisas antigas, acha relíquias, né? Ah, E aí foi indo, eu gostava muito de história. E aí eu comecei um curso, me desacreditei no meio do caminho, falei, não gostei muito, né? Relações internacionais. E aí eu fui ver uma aula de filosofia, que era lá na universidade, né? E eu fui ver, era opcional, matéria opcional, e ali... Então até então eu nunca pensei em ser professor. Eu concentre aqui. Eu é porque o povo tá fazendo barulho ali. nunca pensei em ser professor, até então. E aí quando eu tive aquela aula, aquilo fez eu... Porque eu me apaixonei. Ali eu falei, nossa, aqui é muito bonito. E aí quando eu me conectei com a área, é meio que automático. Eu não sei se pra mim é meio que automático. O fato de você se apaixonar por uma coisa, você automaticamente quer compartilhar aquilo. Você quer levar aquilo pra alguém. Então, dentro da filosofia, eu acho que é natural o sujeito que se conecta com essa área, que vê algo belo nessa área, automaticamente ele quer repassar aquilo, ele quer compartilhar, ele quer transmitir de alguma forma. Então, o ensino, para mim, foi um processo muito natural no momento em que eu me apaixonei pela área da filosofia. Era meio que foi uma ponte, né? Foi um processo muito natural de querer ser professor, porque é um modo mais, pelo menos, mais direto e mais claro de você fazer essa transmissão dessa coisa que você gosta muito, que você gostou muito. Quando você está apaixonado, você quer dizer pro mundo inteiro o que você está vendo, o que você está sentindo, não é? Não tem um negócio assim? Então, por aí. foi mais ou menos nesse momento em que eu decidi que professor seria uma carreira possível, seria uma carreira desejável para mim. E o senhor só tem formação na área de filosofia? O senhor... Atualmente eu só graduação, só filosofia. Foi ali, eu tenho metade do curso de Relações Internacionais na UNB, parado. Se eu quiser voltar, eu posso tentar voltar. O senhor trancou? Basicamente, tá lá. Eu tenho o histórico de todas as matérias, se eu quiser aproveitar, né? Eu posso aproveitar. Mas não sei se é uma carreira que eu tenho vontade, assim, tipo, porque é uma carreira que demanda muito uma disposição política. O que é uma disposição política? A gente tem que sentar aqui e eu tenho que fazer uma fachada para que eu te convença para alguma coisa e tudo mais. E para tipo, um ambiente no qual eu precise negociar coisas e tudo mais. Isso tudo me cansa, né? Essa coisa me cansa. Mas não que a sala de aula não me canse também, né? Me cansa muito. Eu acho que eu tenho que escolher o cansaço. E aí, tá lá. Eu posso continuar, mas por enquanto não quero. Minha pretensão é me manter na área da filosofia, mais ou menos ali, num doutorado. Que eu provavelmente vou começar ano que vem ou os anos seguintes aí, né? Então, minha formação é filosofia, mestre em filosofia, provavelmente doutor, ou em filosofia, ou em educação, filosofia da educação, alguma coisa nesse sentido. A filosofia ela é uma matéria que, tipo assim, ela cansa a mente, né? Porque você tá ali aí do nada, mas por quê? Aí dentro do porquê tem mais porquês. O cara já aí até cansou ali, ó. Aí, tipo assim, nossa, mas por que isso? Tipo, né? Tipo, não sei. Que cansa muita mente. Cansa muita mente. Uma coisa, eu tô falando rápido? Não. Então tá bom. É porque em poucos minutos me deixam assim já, ixi, tem que falar rápido. Cansa a mente, isso é fato. Mas, se a gente for parar pra pensar,
a gente está envolvido num modo de vida que cansa a mente o tempo inteiro. Você ficar no celular cansa a mente também. Você ficar tipo vendo Instagram, porque a sua mente ela está tentando decodificar a linguagem que está ali, os caracteres da linguagem, as imagens, tentando interpretar a imagem, criar significado para essas coisas. Estudar operação cognitiva, intelectual. Usar o celular, ele pode gastar tanta energia psíquica quanto ler um livro. Teve uma vez que eu usava muito celular e aí eu não estava conseguindo ler tanto, porque eu tenho uma carga de leitura grande pra mim, né, na minha vida. E eu não estava conseguindo ler tanto. Aí eu fui ver que tem pesquisas hoje que demonstram que você usar o Instagram consome essa sua energia psíquica e quando você vai para uma leitura, você já está cansado. Porque seu cérebro leu o dia inteiro, só que ele leu textinhos, né? E aí agora quando você vai ler, você não tem fôlego mais de leitura. Então o nosso modo de vida, ele cansa mentalmente mesmo. Nosso jeito de viver, muita informação, né? E aí dentro da filosofia, cansa mesmo, porque você precisa agora utilizar a sua energia psíquica, só que de forma direcionada. Não só para ficar vendo post, vendo a vida dos outros. Não estou criticando esse modo de vida, mas é que o modo de vida ocidental hoje é muito imerso nisso. Então você direciona a sua energia para certas questões. Cansa muito também. Mas acho que todo mundo cansa nesse modo de vida que a gente está vivendo. Não, a vida é cansativa. É só um direcionamento dessa energia para compreender certas questões que muitas vezes passa batido. Né? Então, por isso, na sala de aula a gente traz certas questões que são fundamentais, mas que a gente nunca para pensar, porque nós já estamos pensando em outras coisas. Não necessariamente essas coisas vão me dar alguma... Eu parei bem lá atrás. Vão me fornecer alguma explicação sobre as coisas, vão me fornecer alguma coisa útil. Então é só direcionar. A gente pensa o tempo inteiro. Então, quando você fala em filosofia, é direcionar o seu pensamento para uma direção específica, para resolver uma questão, para entender melhor alguma coisa, né? Basicamente. E o senhor segue alguma... Como pode ser? Eu não sei a palavra exata, mas tipo uma ética filosófica, não é ética, não sei se é a palavra correta, mas tipo, por exemplo, o estoicismo. Tipo, esse tipo de filosofia pra vida. Uma filosofia de vida. É porque... Aí, por isso que eu falo muito, aí tudo demora. A filosofia, ela é baseada em contexto. É porque o filósofo, vou falar aqui, para maiores de 18, hein? Como dizia um professor meu, o filósofo é aquele que gosta das preliminares. Ele gosta de arrumar o terreno para começar a falar. Porque se ele olha aqui e vou começar a falar e tá tudo meio bagunçado, ele vai falar, não vai dar certo. Precisa arrumar o terreno, e aí eu falo. Então, arrumando o terreno... Quando a gente fala de filosofia, a gente não pode esquecer que o nascimento da filosofia ela se deu não só para entender as coisas, mas eu entendo as coisas para melhor me relacionar com elas. Então eu entendo melhor o mundo, eu busco entender melhor o mundo para eu viver melhor nesse mundo. Eu quero entender melhor minha relação com as pessoas para me relacionar melhor com as pessoas. E assim sucessivamente. Então a filosofia ela tem a sua parte teórica, mas ela tem sua parte prática. Ela requer uma aplicação. E quando você fala tipo, do estoicismo, eles têm um entendimento das coisas e usam esse entendimento das coisas para viver de um modo mais inteligente, de um modo mais efetivo, de um modo mais criativo e assim por diante. Eu sou muito próximo ao estoicismo. Eu gosto muito do como eles veem o mundo, como eles entendem as coisas. Então, e aí eu puxo muito para um lado de um filósofo moderno, que é o Spinoza, que ele é influenciado pelo estoicismo. Então, de certa forma, eu vou por essa linha meio platônica / estoica de viver. Você quer que eu explique isso? Por favor. Meia hora aí, marca meia hora que eu não. Que a ideia é, que eu acho que vocês entendem, que parece que o mundo, ele funciona de um jeito, ele está funcionando, ele está acontecendo na minha frente. Eu posso escolher brigar com ele. Como que eu brigo com ele? Eu tenho meus próprios desejos, meus próprios anseios, meus medos, etc. Em relação ao que está acontecendo, eu posso brigar com isso. Eu posso me confrontar com isso. Ou eu posso me relacionar com isso. É uma escolha que a gente faz. Ou a gente vai brigar com o mundo, ou a realidade que me envolve, ou eu vou tentar interagir com ela, me relacionar com ela da melhor forma.
E aí a filosofia entra nisso. Como eu me relaciono melhor com essa realidade que está na minha frente? Os estoicos vão propor que você não resista aos acontecimentos, mas que você aceite os acontecimentos. Porque os acontecimentos, muitas vezes a gente lida com o mundo como se tivesse vários problemas para resolver, né? Ele fala, não existe preocupação. Porque os problemas ou podem ser resolvidos ou não podem ser resolvidos. A inteligência para o estoico é você saber diferenciar isso. Aquilo que pode ser resolvido não é um problema, porque é só eu resolver. Aquilo que não pode ser resolvido, eu aceito. Porque não adianta eu brigar com isso, não dá para se resolver, não é? Então a inteligência é você ter a capacidade de discernir aonde eu tenho possibilidade de agir. Nisso, então eu ajo. Nisso não dá? Então eu não ajo. Eu paro de sofrer por coisas que eu não tenho o poder de mudar. Entende? Porque você direciona toda a sua energia para aquilo que é possível mudar, em vez de ficar batendo a cabeça naquilo que não dá. Eu tenho essa possível dificuldade. Vou dar um Porque exemplo. se eu não resolver, eu me torturo bastante. Mas eu vou dar um exemplo. Olha só essa coisa de torturar. Os seres humanos, vocês jovens, né? Tem muito uma questão assim de o que os outros acham de mim. É possível mudar o julgamento dos outros em relação a mim? Não. A gente acha que sim. E a gente luta para isso acontecer. Não, mas se eu for assim, se eu me portar assim, se eu for assado, e aí você fica numa luta interna para agradar o outro, para ser aprovado pelo outro. E na verdade nem sempre é assim, né? Nem sempre dá certo. Porque o julgamento do outro não depende de você. Depende, na verdade, 5% de você. Então, para que você vai gastar tanta energia para fazer com que o outro olhe para você bem, te aprove, te legitime? Esse é um gasto de energia inútil. Ter que se adequar para que o outro me aceite. A gente gasta muita energia com isso. Então, a gente acaba sofrendo, porque a gente acredita que nós temos a capacidade de fazer com que o outro nos julgue melhor. Em vez de eu simplesmente... Isso é muito real. Então, a gente começar a entender que certas coisas não estão sob o nosso poder. O julgamento externo não está sob o nosso poder. Né? Não está. Quanto mais você se adequa, muda a si mesmo para agradar, menos você agrada e mais você sofre. Quanto mais você ignora e fica indiferente ao julgamento do outro, mais você consegue se manifestar ou se expressar verdadeiramente. E aí você atrai julgamentos bons daquelas pessoas que realmente importam. Né? Professor dando uma lição de vida aqui. É mais ou menos, né? E a relação platônica com isso que o senhor falou? O senhor falou que é meio histórico, meio... Porque, olha só, tudo está encaixado, né? Os estoicos são influenciados por Platão. E aí o Platão... Aí vem... o Platão engloba muita coisa. Quando eu falei sobre... quando você se apaixona por uma coisa, você vê uma coisa nova, você vê uma coisa muito bela, muito boa e quer compartilhar, vai muito pelo que o Platão entende por educação. E não só por educação, mas pela própria formação do conhecimento, que é o mito da caverna. Né? Vocês já ouviram o mito da caverna? Que eles estão vivendo numa caverna e só vê imagens e ruídos, e aquela é a vida deles. Aí um é puxado para fora, ou ele consegue sair dessa caverna, vai passar por todo o percurso e vê a realidade como ela é, o sol, a grama, o vento, aquela coisa bonita. E aí, o que é a primeira coisa que ele pensa? Primeiro, tudo isso é maravilhoso, isso é a realidade, aquilo não era a realidade, aquilo era uma coisa, né, diferente. Mas depois, o que ele pensa em fazer? É porque, tipo assim, esse negócio de Homem das Cavernas, ele é meio que, tipo assim, na minha cabeça se trata de pessoas que, tipo, se conformaram com aquilo, entendeu? Tipo, a gente, tipo assim, formulado, não sei se essa é a palavra certa, mas, tipo, a gente nasceu aqui, então a gente tem que ficar aqui. Então, tipo, a mudança pra eles era meio que, tipo assim, sabe? Inexistente. A mudança pro ser humano é muito difícil. O ser humano não gosta de mudar. Ele gosta de ficar no confortinho. Isso, conforto. No quentinho do conforto. Então, mudar é difícil. Ela falou, né? Contar pros outros, né? Então, é exatamente. O cara que ele descobre uma nova ideia, ele descobre uma coisa nova, a tendência dele é retornar e informar. E mostrar. E quando ele faz esse percurso, é muito arriscado. Porque como as pessoas não querem mudar,
elas rejeitam essa nova informação, essa nova ideia, essa nova descoberta, esse novo jeito de viver. Vou dar um exemplo. Um cara que vislumbrou uma coisa muito bonita e foi informar aos seus esta nova ideia, esta nova descoberta, esse novo conhecimento, muitas vezes, quando você faz esse retorno, você é rechaçado com muita violência. Sócrates morreu condenado à morte por causa disso. Jesus estava dentro de um contexto, falou sobre um novo tipo de vida, um novo tipo de forma de ver as coisas, foi rechaçado violentamente também. E assim a gente tem muitos que, ao vislumbrarem uma coisa nova, uma coisa verdadeira, bela, e tentam motivar os seus iguais para a mudança, para verem essa nova concepção de vida, de mundo, de sei lá o quê, o ser humano não quer mudar. Mudar é muito difícil, é muito chato. E aí, rechaçam violentamente. E é isso que os alunos muitas vezes fazem no processo de ensino. Porque quando o professor chega, ele está querendo te dar uma nova informação que pode ampliar o seu modo de ver as coisas. Mas isso é chato. Eu não quero isso. Eu vou ter que entender isso. Isso é muito diferente da minha realidade. Aí vocês rechaçam violentamente, muitas vezes, né? Aí o professor tem que fazer várias coisas para tentar motivar vocês a ampliar um pouquinho a sua capacidade de pensamento. Então, o Platão, ele vê como é que ele se conecta ao histórico. Platão, ele foi um dos primeiros a entender que o mundo, ele tem uma condição de verdade, de objetividade, e que eu, entendendo isso, consigo viver melhor neste mundo. Ou seja, se eu aprendo como que as coisas são, eu posso então viver de acordo com isso, em vez de achar que eu tenho que viver de acordo com a minha opinião. Ele faz essa diferenciação. Quando eu acho que a minha opinião é muito verdadeira, eu vivo no meu mundo, na minha bolha. E tudo que é contrário à minha opinião, eu rechaço. Mas quando eu consigo furar a bolha da opinião e entender verdadeiramente as coisas, aí eu consigo viver melhor em relação a essas coisas. Então ele cria uma diferenciação. Aí a filosofia vai nascer muito disso, a tradição filosófica, entre opinião e conhecimento verdadeiro. Uma coisa diferente da outra. Por isso que quando os alunos falam, a filosofia é opinião. Não, não é opinião. Opinião a matéria-prima onde eu vou extrair um conhecimento verdadeiro. Mas eu preciso investigar, eu preciso estudar, eu preciso refletir para que da minha opinião eu retire uma pérola dali de dentro. Um conhecimento verdadeiro. Tem que lapidar. Tem que lapidar. Não é só a minha opinião. A sua opinião todo mundo tem, não vale nada. Né? Quando todo mundo tem, não vale nada. Tipo pedra. Pedra todo mundo acha. Diamante é mais raro. Porque todo um processo ali de busca, de investigação, de compreensão das coisas. Então o que o Platão faz? Ele vai estabelecer que existe uma realidade objetiva, um conhecimento verdadeiro, e quando você entende isso mais aprofundadamente, você consegue se relacionar com as coisas de maneira mais eficiente, inteligente, criativa e se relacionar melhor, viver melhor, entende? E aí toda a tradição vai se apropriar disso, vai ser influenciada por isso e vai construir vão tentar construir compreensões do mundo mais reais, mais sofisticadas, para viver melhor nesse mundo, como os estoicos, né, fizeram essa divisão. A inteligência é o quê? Discernir entre aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso modificar. Sabendo discernir, eu vou botar energia naquilo que eu posso. E vou aceitar aquilo que eu não posso, para não ficar sofrendo à toa. Caramba, tipo assim... Muito complexo, não é? É por isso que... A gente viaja dentro das conversas. É muito complexo mesmo. Mas é interessante, porque é muito simples no fim das contas. Tipo assim, todo mundo, né, percebe que o senhor gosta muito da filosofia, mas, tipo assim, qual o papel que ela tem na sua vida? Quanto tempo nós temos aí? Tem uns 15 minutos ainda, 10 por aí. Poxa! Mas já falou uns 15 minutos, é meia hora de episódio. Já. Tudo bem. O que ela faz? Hoje, ela me sustenta, eu tenho um salário. Que bom, que bom. Ela me motiva também, porque quando você entende um pouco mais sobre... Elas vão tentar aumentar o tempo, gente. Quando você começa a entender um pouco como a filosofia opera, você começa a perceber que
filosofia, ela é uma coisa muito simples e ela tá o tempo inteiro agindo. Porque, basicamente, é você buscar compreender, essa é uma face da filosofia, o que você vive. E quando a gente começa a parar para pensar, a gente não entende quase nada. A gente é um ser consciente em um mundo e não sabe muita coisa sobre isso. Vou dar um exemplo. É um exemplo bem besta. Eu não sei como funciona o celular. Eu uso o celular. Como funciona o celular? Como que uma peça consegue captar os sons que eu emito da minha corda vocal e armazenar essa parada para ouvir depois? Como que essa parada tá gravando a minha imagem? Não, isso é só um primeiro passo. São coisas tecnológicas que eu não entendo. A gente vai para além. Por que as minhas cordas vocais, sabe, elas emitem sons? Como isso funciona? Outra coisa, como que esses sons que saem das minhas cordas vocais de forma organizada chegam ao teu ouvido, você capta isso e entende que há um significado por trás desse som. Eu posso falar, você não entendeu nada, porque não há nada para se entender. Mas quando eu estou falando, organizando o som das minhas cordas, você entende um significado. Como que nós somos capazes de criar e entender significados? Lá vem as perguntas. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Eu nem comecei. E é tantas coisas sem respostas que nós vivemos o tempo inteiro que você fala, cara, a gente é um bando de macaco mesmo, que não sabe de nada, vivendo na selva. Só que numa selva que nós criamos, construímos, selva de concreto, né, cheia de tecnologia, mas que nós não entendemos a fundo. O cara que criou o Bluetooth, ele sabe muito do Bluetooth, mas ele não sabe de um monte de coisa, é muito específico. Então, é só essas questões. Nós não sabemos de muita coisa. E isso me excita, isso me motiva a entender certas coisas da minha vida que eu vivo. Por exemplo, eu sou livre? Eu não sou livre? Sabe? O que é liberdade? O que é ser livre? O que é ser livre, Javart? Isso é uma pergunta muito foda. O que é o tempo? Será que o mundo é infinito? Não? Será que existe uma borda para lá depois a gente não é mais mundo, não é mais universo? É o quê? É outro universo? Ou universo infinito? Que doideira, infinito, sem fim. É o que eu disse, a filosofia ela é baseada em porquês e só porquê. Tipo, não tem uma resposta, é só Não, porquê. aí que tá. Aí a filosofia ela te dá muita autonomia. Você sabe o que é autonomia? A base, assim. O que é autonomia? Não sei, acho que a capacidade que a gente tem de... Calma. Isso é organizar as palavras. De fazer algo por si só? Por aí. Então, existem muitas perguntas, não existem? Sim. Quanto mais eu posso ficar aqui o dia inteiro e a gente vai descobrir um monte de coisa que a gente não sabe. A gente vai sair daqui mais ignorante do que entrou. Entende? Isso é bom. Né? Reconhecer a própria ignorância é o primeiro passo para aprender algo. Né? Porque você não poderia aprender aquilo que você ignora. É. Então, quando você se vê ignorante, você busca compreender. E a filosofia te causa isso. Ela vai te mostrando quão ignorante você é para você buscar, então, agora entender essas coisas. Autonomia, porque agora você é capaz de entender que você precisa entender algumas coisas. E buscar essas respostas por você mesmo. O que é liberdade? É uma pergunta que se coloca. Bom, você sabe o que é? Não sei o que é. Bom, agora você tem a oportunidade de entender isso. Então, pensamento crítico, sabe? Essas questões, senso crítico que a gente fala tanto, né? Que o jovem tem que ter pensamento crítico. Ele só pode ter pensamento crítico se ele reconhece que ele não tem. E agora ele pode ir atrás disso. Pensamento crítico é pensar por si mesmo. Você só pensa por si mesmo se você começa a pensar a partir de você. Por exemplo, você perguntou o que é liberdade. Você tem essa resposta? Não tenho. Mas você pode buscá-la. Isso é pensamento crítico. Compreender por você mesmo o que é essa coisa. Em vez dela falar, de eu falar pra você, liberdade é isso. Isso é pensamento crítico? Receber uma informação e aceitá-la? Não. Não. Você, por você, construir alguma coisa. Claro, com a ajuda de outras pessoas, de professores, de sei lá, vídeos, de livros. Você vê essas informações, olha só,
eu penso assim. Isso é pensamento crítico. E a filosofia, ela ajuda nesse sentido. Você reconhece sua ignorância, reconhece que existem questões que você não sabe, e a partir disso você tenta saber, tenta descobrir, tenta dar uma resposta. É isso. Dar uma resposta. Não apenas receber uma resposta, não apenas, essa é a resposta. Não, é você ir atrás da resposta. Isso é pensar criticamente. Isso é pensar filosoficamente. Buscar os problemas, e você só encontra os problemas quando você reconhece sua ignorância. Reconheceu sua ignorância? Os problemas afloraram. Agora você vai atrás das respostas. Pronto. Você é um ser autônomo, minimamente autônomo, que sabe, que pensa de verdade. Que pensa no sentido de eu sou ignorante, eu não sei várias coisas, olha os problemas brotando, agora eu vou atrás dessas respostas, e assim eu consigo pensar de forma mais autônoma. Não ser um sujeito no mundo que pensa que nem todo mundo, mas que tem um pensamento que tenta responder algumas coisas e assim viver de maneira mais inteligente no mundo. Eu quero muito a parte 2, que isso aqui só o professor e o Ícaro conversando. Quem é o Ícaro? É aquele menino do segundo C, professor, que nas suas aulas ele fica te perguntando várias coisas que pra gente é sem sentido, mas ele viaja nessas coisas, entendeu? Pra ele... Ícaro, eu lembrei. Sim. Nossa, eu quero muito a parte 2, só vocês dois conversando. Temos tempo ainda, não, né? Eu acho que... Deixa eu ver. Tem 2 minutos. As meninas conseguiram um tempinho ali, extra. Mais o intervalo? Mas às vezes o professor tem coisa pra fazer no intervalo. No intervalo é intervalo. A gente nem perguntou quase nada sobre a vida dele, né? Pessoal. Não, O vídeo gente... inteiro. Vocês vão perguntar então sobre o meu pessoal? É. O que vocês querem saber sobre a minha vida pessoal? Sobre, por exemplo... Só uma dúvida aqui. O senhor acorda assim... O senhor dorme? Não, tipo assim... O senhor leva a filosofia, tipo... Pra dentro da sua casa também. Tipo assim... Aí o senhor acorda ali... Aí, tipo assim, o alarme tocou. Mas que preguiça. Não, mas eu não posso ter preguiça porque... tipo isso, entendeu? Não, aí também é demais. Você é meio biruta, né? Não, porque eu imagino muito isso. Tipo, eu existo. Isso é um Será sonho? que eu tô sonhando? Isso é um sonho? Mas o que é o sonho? Pois é, não. A filosofia, ela é uma atividade que ela não é, como o Descartes ele vai dizer, né? Ela não é uma atividade perene. Assim, tipo, porque não dá pra você viver de maneira absolutamente contínua esse processo, porque a filosofia ela é um parar. O nosso mundo, ele exige que você caminhe, que você vá, que você ande. É uma sociedade que busca essa produtividade. Por que a filosofia muitas vezes ela é vista com estranheza? Porque ela é uma parada. O nosso mundo pede que você produza, desempenhe, haja, não é? Haja, faça. A filosofia fala, pare. E quando você para, você começa a ver as coisas de forma mais calma. E aí você começa a entender melhor as coisas para você andar com mais eficiência, andar com mais inteligência. Então, não dá para você ficar parado o tempo inteiro também, né? Sim. Então, eu ando, eu ajo, mas eu tenho meus momentos de parada. Meus momentos que eu sento em casa e fico sozinho. Não quero falar com ninguém. Eu quero ficar na minha. Ponho uma música, eu fico lá sentado na minha varanda ouvindo minha música ali de boa. Só comigo. Só para eu me realinhar comigo mesmo. E aí esse é um processo que vem. Surgem algumas coisas e tudo mais. Mas eu tenho esposa e eu tenho filha. Certo? Então eu tenho que também viver com elas. Como que eu trago elas pro meu dia a dia? Minha filha fez 8 anos. Teve um dia que ela chegou assim pra mim e falou, pai... Quer dizer, ela tava tossindo. E eu falei, brincando com ela, para de tossir, menina, só brincando, que eu gosto de ficar infernizando ela, sabe? E aí ela... Mas eu não consigo, pai. Eu, como não consegue? Quem controla sua tosse? Ela... Meu corpo. Aí eu, então o seu corpo te controla ou você controla seu corpo? Não, meu cérebro controla meu corpo. Aí eu falei, e quem controla o seu cérebro? Eu. Aí eu não continuei mais, porque senão eu não ia, né, não sei. A menininha ia explodir. Pois é, mas aí eu trago essas questões pra ela ir começando a pensar certas coisas. Só, tipo...
Aí com a minha esposa é mais difícil, ela estressa fácil. Aí, mas enfim, né? De vez em quando eu entro em umas discussões com ela sobre feminismo, sobre aborto, a gente conversa sobre política, né? Aí a gente tenta criar diálogos lá em casa, né? Mas é isso, assim. Quando eu fiz o meu mestrado foi mais difícil, porque eu tinha que estudar mais. Aí elas ficavam me cobrando, né? Cadê? Quando é que você vai sair daí? Mas hoje em dia é tranquilo, é mais ou menos assim. Então a filosofia, a atividade filosófica, ela não é uma coisa que é o tempo inteiro, né? Eu não fico viajando o tempo inteiro. É os momentos de parada. Então eu venho, trabalho, volto pra casa, descanso, como, me alimento, né? Que ali tem alimento também, né? Que é alimento, né? Não, nada a ver. O que você precisa da Mas uma atitude filosófica que o Kant vai propor nós sobrevivemos e vivemos a partir daquilo que nos alimentamos. Vocês já pararam para refletir sobre o seu alimento, sobre o que você come, sobre o que você está comendo, sobre as consequências daquilo no seu corpo, sobre as consequências daquilo no mundo? Tipo, o que alimenta, de onde vem, como foi feito? Essas questões são básicas, né? Como que a indústria do alimento opera para chegar até mim? O que esse alimento faz comigo? Quando eu como isso, eu me sinto bem, me sinto mal? E são atitudes que você pode refletir, pode dizer, nossa, esse alimento me faz mal, não me faz bem. Por exemplo, doce demais, por exemplo. Mas essa é uma parada. Então a atividade filosófica é uma parada, é um momento, não é o tempo inteiro. Então podemos dizer que a filosofia é parar para pensar. Parar pra pensar. É porque a atividade filosófica, ela exige uma parada. Ela exige que você pare. Pare com o quê? De fazer o que você está fazendo, de agir no mundo, para que você consiga compreender melhor o que significa agir no mundo, como devo agir no mundo. É uma parada. É tipo um momento de reflexão, um momento de investigação sobre a sua própria vida, sobre o mundo, sobre as coisas. Então, exige que você tenha um momento de dar um passo atrás. Enquanto o mundo fala, caminho, filosofia, dê um passo atrás. E quando você dá um passo atrás, a sua visão amplia. Não é isso? Quanto mais afastado você, mais ampliado tá, então você dá um passo atrás, amplia a sua visão e fala, então eu vou por aqui. Tipo isso. E sobre mais o pessoal do senhor, assim. Não bem o pessoal, mas o passado do senhor. Como era o senhor na escola? O senhor era o tipo de aluno que se questionava muito também? Eu não era muito travesso, né? Eu era um pouco mais de boa. Eu era muito tímido. Mas eu tinha meus amigos, fazia meio zoeira ali, né? Com eles. Eu gostava de filosofia. Tanto é que teve um professor de filosofia que eu gostei muito. E minha mãe brigou muito com ele. Porque ele me deu nota baixa. Aí minha mãe, por que deu nota baixa pra ele? Porque ele não fala nada na sala. Eu quero que ele participe. Aí minha mãe brigou com ele. E ele até foi transferido de colégio. Fiquei, pô mãe, eu gostava dele, velho. É engraçado. Mas eu não falava muito, eu não era mais quieto, mais tranquilo. Eu gostava muito de filosofia, eu gostava muito de história, geografia. Então, aprontei algumas coisinhas, né? Mas não muito mais. Era bem tranquilo. Alguém falou, você matava a aula lá no seu questionário? Eu nunca matei a aula. Nunca? Nunca matei a aula. O senhor viveu errado. Eu vivi errado. Eu nunca matei a aula, olha só que coisa. E advertência, suspensão, essas coisas, o senhor não lembra? Eu já levei advertência. Já levei suspensão também, ó. O senhor lembra por quê? Eu posso falar? Pode. Eu devo falar? Pode. Isso é uma questão ética, né? Vocês são menores, você... Não, de menor que essa a Duda. A gente combinou de colocar... Olha, não posso, eu não sei se eu posso falar isso não, hein? Pode falar, qualquer coisa a gente dá um... A gente combinou de colocar vodka na garrafa d'água. E aí deu Então errado. o senhor não era tão quietinho Deu assim. errado, deu ruim. Porque o professor de educação falou, nunca traz garrafinha pra beber água. Sempre sai lá, vai beber no bebedouro. Agora trouxe garrafinha, estranho, né? Aí começou, né? Esse professor também era muito brisado, né? Nossa, que Porque... atenção. Né? Aí deu ruim, né? Aí foi... Enfim, deu ruim pra todo mundo, aí eu fui suspenso. Advertência eu já tomei um porque eu briguei no colégio, mas eu briguei uma ou duas vezes no colégio só. Briguei, só isso. Era muito tranquilo. Minha primeira recuperação foi na 8ª série. Fiquei muito triste. Eu nunca fiz recuperação. Ciências. Nunca fiquei de recuperação, eu acho. Ciências.
Bimestre, assim? Não, tipo assim, o senhor fala, tipo assim... Fiquei com nota baixa, abaixo da média. Aí eu tive que fazer uma prova pra recuperar essa média no final do bimestre. Ah, sim. Você... Achei que era aquele tempo que você tinha que estudar nas férias pra pagar... Não, tá vendo? Ave Maria. Nesse Não, mas tem isso. Não, eu não vou. Mas enfim, eu era bem tranquilo, assim, na escola, bem de boa. Minha mãe, é porque a minha mãe me cobrou muito no ensino fundamental. Ela me cobrava muito. Aí no ensino médio eu fiquei de boa. Mas aí meio que peguei a manha, assim, de estudar sozinho, sabe, em casa. Então, tranquilo. Tá com muita brigadeira? Tô, mas é porque eu quase não fiz pergunta do roteiro. Eu veio vindo aqui assim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui pra vocês me perguntar. Eu vou me Acho perguntar. que não. Ou eu pergunto pra você. A maioria das perguntas, uma pergunta que a gente fazia, ele já respondeu assim. É, Ainda tinha isso, a gente vai conectando, né? sobre isso. Deixei uma lição de vida para nós. Uma frase fisiológica. Putz. Ó, tem uma boa. Ele vem do Kierkegaard, filósofo holandês do século XIX, que ele diz mais ou menos assim, não é bem assim, abre aspas. Para entender a vida, é preciso olhar para trás. Por quê? Porque é para trás que você vai ver suas experiências, suas memórias, você vai reconhecer os seus erros, você vai reconhecer o que você fez, o que aconteceu, você vai entender melhor as coisas, né? Então, para entender a vida, olhe para trás, mas para vivê-la, olhe para frente. O que ele quer dizer com isso? Não adianta você ficar olhando para o passado e querer viver bem. O passado ele serve para você entender as coisas, mas para você viver você vai ter que olhar em frente. E quando você olha para frente, você não tem o que saber o que vai acontecer. Você tem que ter a coragem de dar o próximo passo. Porque para você entender, olha para trás. Mas não dá para ficar olhando para trás para viver. Olhe para frente. E aí você vai precisar se arriscar. Você vai precisar fazer uma coisa diferente. Penetrar o desconhecido. E isso dá medo. Mas para viver é só assim. Olhando para frente. Sem estar baseado, sem estar ancorado no seu passado. Se arriscando no futuro. Deixa aí, Duda, pra vai nós. Por aí. Uma frase. Oxi, eu? Por que eu? Por que sei, uai? Não sei, não. Viver é arte. Eu só sei. Você falaria muito isso, Duda. Viver é arte. Eu acho que você falaria isso. Fica para os nossos espectadores refletirem. Então, galera, foi isso. Muito doido, muito brisado. Entrei muda, tô saindo calada. E é isso. Acompanhe nosso Instagram, siga a gente. Se inscreva no canal do YouTube, deixe seu like. E deixa aí seu próximo palpite para o próximo entrevistado. É isso. Um beijo. Beijo. Um abraço. Tchau.